Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Vida de Consultor de Energia. Hoje eu recebo o Yugos aqui para falar de consultoria personalizada, que é o que ele faz muito bem. E o Yugos é um caso bem legal, porque a gente já teve algumas conversas, já dei algumas orientações sobre o posicionamento da consultoria de energia, como que ele internalizava isso de que sim, ele era o consultor de energia, que poderia oferecer essas soluções, né? Por mais que ele é bem jovem, mas já tem uma bagagem muito legal. Yugos, seja bem-vindo, primeiramente. Obrigada por aceitar o convite. E conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória, rapidamente, para a gente começar a falar de consultoria de energia. Bom, boa noite, oi. Então, né, sou o Hugo, sou engenheiro eletricista, mas muito antes disso já venho meio que de berço trabalhando com eletricidade, né? Temos uma empresa familiar aqui na cidade, em Parobé, uma cidade pequena, focada principalmente em indústria de calçados, né? E a gente já tem a empresa aí há quase 30 anos. Eu venho dentro dela crescendo e aprendendo todos os dias. Sou formado em eletrotécnica e depois me formei em engenharia elétrica, né? Com ênfase em sistemas de potência. Dentro disso, a gente vem filtrando alguns serviços, né? E acrescentando outros. E com a ajuda aí da Joy, acabei migrando para sendo um consultor, né, de energia, podendo ajudar mais a fundo os clientes, além do que a gente presta de serviço. Tem alguns cases, né, que a gente estava conversando, eu e a Joy, que eu acho que é interessante passar. Mas, É, Hugo, antes de contar os cases, eu queria que você contasse das suas primeiras experiências, de fato, na consultoria de energia, né? Que às vezes você nem sabia ainda que era consultoria de energia, mas você estava fazendo. Você é. já trabalhou com correção de fator de potência, com troca de compressor, já sabe algumas ações aí de eficiência energética que poucos consultores sabem. Então, conta para a gente como é que foi essas suas primeiras percepções aí ao descobrir que você poderia sim ajudar um consumidor a economizar energia de alguma forma. Então, isso vem, eu comentei 2017 antes, mas isso vem até um pouco anteriormente, né, que eu estava me lembrando agora, que eu acompanhava algumas instalações e já na época, isso sei lá, 2010 ou antes, talvez antes, 2005, já costumava instalar células, né, capacitivas com controlador, com timer, né, que a gente chama. E eu não só acompanhava, né, não entendia nada, né, só sabia que era para resolver algum problema. E daí foi indo, entrou eletrotécnica, entrou engenharia, né? Então, meados de 2017, com um projeto da engenharia, a gente teve que fazer um estudo de eficiência, né? Melhoria dentro de uma empresa. Acabei usando um cliente nosso para fazer essa melhoria. E aí eu consegui um MUG, né? Que é um multimedidor de grandezas elétricas. Hoje já tem algo mais avançado que a gente chama de analisador. E com esse MUG a gente instalou na empresa, deixou aí 7 dias, se eu não me engano, e com isso conseguiu levantar dados de consumo, demanda e principalmente fator de potência, né? Que hoje na conta de energia a gente tem como consumo reativo excedente. Isso é um dos pontos iniciais que eu acredito que devem ser corrigidos numa empresa para já ter uma economia direta ali, né? Então esse foi um ponto. E dentro do projeto a gente também fez uma avaliação de troca de compressor, né? Existem compressores de diferentes modelos. Nessa empresa tinha compressor de pistão, né, que a gente chama, e ele acaba arrancando, a arrancada dele é muito forte, motor muito grande, e ele acaba tendo picos de consumo ali muito grande, né? Então a gente fez o estudo e depois o cliente fez a implementação da troca desse compressor para um compressor a parafuso, né, que trabalha muito mais suave, com um controle ali organizado de pressão e tudo mais. E acabou que hoje em todas as filiais ele utiliza esse tipo de compressor também, né? Então, sei lá, deve ter uns 10 compressores desse hoje em cada, somando todos. Esse foi o começo da eficiência. Muito bom, muito bom. E é muito legal quando você vive as experiências, né? E depois você pensa, gente, criei um know-how, agora eu sei fazer,
Agora eu entendo qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro. Nesse caso aqui, o que, que eu preciso fazer? Por isso que eu digo sempre que a experiência é a sua maior bagagem, né? Quando Isso. você vive aquilo, quando você experiencia, você aprendeu e internalizou de uma forma que não tem como desaprender. E aí, outra forma é essa que a gente está fazendo aqui. Então, quem está nos assistindo também já começa a virar chaves e já ter ideias. Tá, então é isso, então é aquilo. Então, espero que você aí do outro lado esteja também nos acompanhando nos insights. Tem um outro ponto ainda que eu estava lembrando agora também Vamos, desse conta. local que a gente fez esse estudo. Foi uma das primeiras empresas ali, que era, acho que início das lâmpadas LED, sim, tubular, né? Então a gente já recomendou e já foi utilizado também lâmpadas LED tubular no lugar da fluorescente, né? Então já começou aí também essa troca para esse cliente. A gente começou nessa fábrica e depois começou a evoluir em todas também, né? Assim que ia queimando e ia botando LED, né? Teve isso também. Substituição de LED, gente. Isso aqui é uma É ação das básico. mais básicas de eficiência energética e que às vezes as pessoas negligenciam, que às vezes o próprio consultor de energia esquece de avaliar isso. Porque, isso aqui todo mundo sabe que tem que trocar a lâmpada para lâmpada de LED, né? E não é bem assim, né? Tá lá a lâmpada, tá tendo um consumo muito superior e é sua obrigação, consultor de energia, fazer essa análise de substituição. Muito bom. Então, legal. Falamos de correção de fator de potência, troca de compressor, substituição de lâmpadas. A gente poderia falar o que mais? Motores. Motores antigos aí de indução, né? Tem muita coisa antiga no mercado, pelo menos aqui na minha região tem muita coisa. É a mania do brasileiro, né? De não substituir motor, gente. Como é que pode? Existe programas aí que eu sei que a VEG faz de troca de motores, né? Tu troca, hoje eles têm motores de muito maior eficiência do que antigamente, né? E rendimento, então vale a pena a médio prazo. Existem estudos, né? Não vou saber citar, mas tem estudos sobre isso. Inclusive a CPFL, e acredito que todas as distribuidoras têm incentivo para empresas fazerem essas trocas, né? Que tem um programa lá que eles liberam uma grana para fazer isso também. Então Sim. é importante para todos. Outro dia eu vi, também vou chutar os números aqui, mas era algo assim: nos outros países, um motor ele tem uma vida útil de, sei lá, 8, 12 anos. No Brasil é 2, 3 vezes mais, porque o Sim. motor está lá aquecendo, está lá trepidando, está lá fazendo escândalo, e não, está funcionando, vamos deixar Sim. aí. E queima e manda rebobinar. Manda rebobinar, não, Sim. assim, E paga uma fortuna, às vezes, para rebobinar e não troca o motor. não troca o motor, gente, que É, absurdo. Às vezes é um payback de meses. é. Tá, beleza, Igor. Tu viveu essas primeiras experiências e depois você teve o seu próprio analisador, não foi isso? Exato. Daí a gente utilizou esse equipamento emprestado há alguns anos aí, né? Pagava, claro, alugado. Porém, não tinha muita abertura do estudo final, né? A gente ia até certo ponto, mas a parte real, bruta ali, de entender o porquê das coisas, ainda continuava meio escondida, né? Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu comprar um analisador, e esse analisador veio com um software muito bom, e para quem gosta de gráficos, né, e gosta do setor elétrico, é uma coisa linda de se ver. Então, aí foi surgindo mais serviços em relação à correção de fator de potência, né? E com ele a gente foi conseguindo ajudar o pessoal aí de outras empresas. Veio também uma demanda importante de correção de fator de potência após instalação de usinas, né? Até não comentei contigo, Joey, mas teve isso também. O pessoal se assustava após instalar ali, tinha uns problemas, né? Daí acabava contatando nós também. E daí com esse analisador a gente conseguiu ainda, ele consegue, né? A gente utiliza ele hoje ainda, medir o consumo, toda a demanda, consumo de energia injetado, né?
e direto, o instantâneo também. Tem harmônicas, tem muita coisa legal, assim, nível de tensão também, que a gente pega bastante problemas nas redes internas. Corrente, claro, né? Isso que eu ia te perguntar, questão assim de qualidade de energia. Vamos falar um pouquinho de qualidade de energia. Quais são os fatores que eu devo avaliar? Obviamente, né? Cada caso é um caso, você vai ter ali os níveis de tolerância e tudo mais, mas conta aí para a gente um pouquinho sobre qualidade de energia e os fatores a serem analisados. Começando, né, fazendo a ideia que a gente tem proposto aí para cada cliente, se a gente vai analisar uma correção de fator de potência, a gente coloca o equipamento lá, ele vai fazer a leitura de muitas outras grandezas elétricas, né? Então a gente acaba passando um relatório completo. E aí começa nível de tensão, né, comparando com o ProDist ali. Então tem o ProDist número 8, né? Tem a qualidade de energia, então a gente tem os parâmetros que têm que ser seguidos pela concessionária, né? Normalmente, em média tensão, eles mantêm um pouco melhor, mas em baixa tensão a gente tem muitos problemas aí, pelo menos aqui na região. Então, após nível de tensão, a gente também verifica a corrente, né? A corrente é importante verificar, porque tu tem o dimensionamento do disjuntor geral lá no mínimo, então tem que estar meio batendo as coisas para o cliente não ter problema no futuro. Após isso vem as potências, né? Potência ativa, reativa, né? Capacitiva, se tiver já fator corrigido. Demanda, né? Demanda ultrapassada, demanda média. A gente consegue analisar tudo isso. Aí esse equipamento já te dá uma bela ajuda entregando ali uma correção de fator, o que precisa para essa empresa. Tu quer chegar em 0,99, quer chegar em 1, quer chegar em 0,92, né? Então, tudo isso. E ainda tem distorções harmônicas, né? O campo de qualidade de energia é muito grande, assim, esse nosso, vou dizer que ele é básico, a gente consegue, com alguns equipamentos um pouco melhores, ainda atingir mais coisas dentro da qualidade de energia, né? Tem uma grandeza chamada flicker, né? Que a gente às vezes nem nota, né? Mas é algo quando, tipo, tá piscando a luz assim um pouquinho, né? Milissegundos. Então isso é um problema, normalmente da concessionária às vezes, e tem que ser corrigido, né? Mas aí tem que ter o equipamento certo para bater de frente com a concessionária, né? Então, e junto com a memória de massa e tudo mais, né? Esse ponto que você comentou dos níveis de tensão, o nível de tensão que chega da concessionária está muito fora, você diz? Ou é depois de implantar o sistema fotovoltaico? Às vezes é depois, mas às vezes não tem a ver com o sistema daquele endereço, né? É outros na mesma rede que estão dando problema no transformador, mas é muito por causa de desequilíbrio de transformador, de carga, né? A gente já viu isso, tive problemas aqui, claro, daí era cliente pessoa física, e teve caso aí que a gente ainda tem atendido em 220, né? Tava chegando em 260 volts, né? Então queimou um monte de coisa. Nossa. Aí deu 3 meses, depois de várias reclamações, houve estudo da própria concessionária com um analisador deles, né? Eles fazem a mesma coisa, assim, digamos, só que tu tem que bater bem de frente para eles ir lá, né? Porque senão eles vão deixando, né? Ah, não, Não, vai, é não que tem problema. tu liga, eles, tem tantas horas para ir, eles vão ir lá um horário que não tem problema, né? Porque ele varia, né? Tipo, não é sempre o mesmo problema. E daí foi até que eles colocaram o analisador, depois a gente cobrar bastante, viram o problema, deram que estava com problema mesmo, reformaram toda a rede lá do cliente, dividiram a rede, botaram mais o transformador e estão ressarcindo, acho que ainda pelo desequilíbrio de tensão, estão ressarcindo ainda o cliente ali, né? Então tem tudo isso. Muito bom. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vejam que esse estudo tem um analisador, né? Tem um outro episódio que a gente comentou sobre analisador. Acho que é muito importante para quem é consultor de energia, adicionar isso nos seus relatórios, no seu diagnóstico energético. O Yugos faz um trabalho bem legal de
de emissão desses relatórios, né? Já me mostrou alguns, assim, muito bom. E atender o consumidor é isso, é você analisar no detalhe, no detalhe. Agora, Yugos, vamos falar o seguinte: se fosse para a gente fazer uma sequência de, de etapas para atender um consumidor, como é que funciona para vocês? Desde a hora que o cliente chega, primeiro, como que ele chega, até a entrega final da solução para ele. Bom, hoje nossa empresa, e há um bom tempo já, a maioria dos clientes, né, vem através de indicação de outros clientes, né? Nossa, assim, a cidade é pequena, mas a gente é bem conhecido. Ainda assim, acaba muitas empresas chamando pessoal de fora e acaba que daí o pós-venda não é feito, né? Independente do qual for o serviço, se é uma manutenção elétrica ou se é um sistema de energia solar, o pós-venda não é feito e daí acaba onde a gente entra, né? Então, entrando assim no cliente, a gente tenta entender a dor dele, né? Que normalmente é sempre buscando economia, principalmente falando em empresas, né? Ele vai vir com alguma ideia formada, normalmente, né? E daí a gente começa a entender. Primeiramente pede a conta de energia, né? Com a conta de energia, daí a gente já olha a questão do consumo reativo excedente, né? Que é o fator de potência ali. Provavelmente vai ter alguma multa. Tenta entender isso. Depois olha a demanda, né? Demanda contratada, demanda se está dentro da média do que está contratado, se está tendo ultrapassagem, né? Às vezes ultrapassa um mês e os outros não, daí a gente tenta entender isso também, porque às vezes é bem específico, né? Questão de consumo também, a gente observa o consumo fora a ponta e o na ponta principalmente, porque também às vezes é muito específico. Aqui na nossa região tem alguns momentos que tem que fazer hora extra, né? Então isso acaba influenciando um pouco. E aí a gente, se vê problema na conta, daí parte para conversar com isso com o cliente. E daí, se tiver, por exemplo, um fator de potência, está pagando multa, né? Consumo reativo, a gente já comenta que tem que fazer a instalação do analisador para a gente entender o que está acontecendo, como corrigir, né? E aí vai para a visita em loco. Aí a visita em loco, a gente já vai observar a empresa, né? Se, né? Bem básico, assim, já vai olhar por cima se já tem iluminação com LED, né? A maioria, pelo menos, da produção, que seja, né? E nos escritórios. Já vai olhar o compressor, né? Também. Aí olha também os quadros de disjuntores, né? Os QGBTs principais, principalmente a subestação, para ver questão de tamanho de transformador, né? A corrente dos disjuntores. Aí a gente instala o analisador, deixa ali normalmente uns 7 dias para fazer esse levantamento de correção de fator de potência. Também, ao mesmo tempo, a gente verifica se já não tem algum tipo de correção, porque às vezes tem e está funcionando meia boca, às vezes está desligado porque ninguém faz manutenção, né? Às vezes o pessoal utiliza contatoras, né? Então, às vezes está tudo queimado. Tem muito problema assim dentro de empresas. E vai indo nesse sentido, né? E hoje vocês oferecem a solução de geração própria, também de Mercado Livre, Isso. nesse caso. Aí, dentro da conta ainda, né, a gente analisa também essa questão do consumo e vê o que cabe para ajudar, né, a bater ali o consumo e ter uma redução direta na conta, né? Então, a gente vê se faz sentido um sistema de energia solar, né, se a viabilidade ali. Estão usando muito aí as planilhas da comunidade e ajuda bastante. Então a gente vê essa viabilidade, assim como também já faz um estudo em parceria com uma empresa do Mercado Livre, né? Quanto seria a redução ali para o cliente, né? Para apresentar tudo e deixar tudo claro, né? Não é tipo oferecer milagre e também não é esconder o que ele poderia fazer só para ganhar no nosso lado, né? Então a gente podia só chegar oferecendo, faz energia solar que vai dar certo, mas daqui a pouco ele não quer investir e tem o Mercado Livre, né? Então tem que ser bem claro. A gente trabalha assim desde sempre e tem que ser assim, né?
Perfeito. O consultor de energia, gente, vamos deixar muito claro isso. Ele tem que ser muito transparente. Ele tem que estar do lado do consumidor antes de tudo. Então, sempre tenham essa postura, tá? Peguem aqui essa fala do Yugos, internalizem para vocês, tenham assim como uma premissa ética da profissão. Isso é o básico. É que a gente costuma falar aqui, né, que energia elétrica, que seja, ele vai mostrar o problema, né, seja cedo ou seja tarde, ele vai acusar o problema, se tu tem a mesma coisa, consumo de energia, né. Pode esconder que tu tem ali, mas o momento que tu vai começar a consumir de verdade vai aparecer em algum momento, né, não tem. Não tem como esconder, uma hora a bomba vai estourar. Exato. Yugos, vamos lá. Conta aí pra gente cases, conta histórias, conta casos que a gente pode aprender com eles, que a gente pode aprender com erros que talvez tenham sido cometidos, seus ou de outros. A gente gosta de ouvir histórias. Beleza. Tem esse primeiro ali que eu comentei, ele tem mais dois que eu acho interessante, que foi agora há pouco tempo, né? Ano passado entrou uma demanda de pós-venda para energia solar, basicamente, numa empresa. Essa empresa, ela médio porte, né? Tem um sistema de 75 kW instalado e a subestação é pequena também, acho que é 225 kVA, se eu não me engano. E aí então entrou essa demanda porque eles não sabiam o que estava acontecendo, se estava gerando mesmo energia, não entendiam a conta de energia, né? E aí, para começo de história, eu combinei com eles de marcar uma reunião, né, para eu explicar a conta de energia, basicamente, né? Peguei e expliquei. Então, esse cliente, ele tem diversos ateliês e ele reuniu todos os gerentes e levou todos junto, né? Porque cada ateliê tem sua conta de energia, para todos se entenderem como funciona. Então, eu dei uma aula basicamente para umas 8 pessoas, né? Fiz um resumão, utilizando muito conteúdo da comunidade ali, relacionado às contas de energia, né, impostos e tudo mais. Então a gente ficou lá uma hora, 2 horas trocando conversa, assim, explicando bem detalhado. Aí com isso, eles ganharam confiança, né, e eu já não conhecia o dono da empresa, mas eu sabia que ele não era uma pessoa, assim, muito fácil, e ele acabou ganhando confiança com nós. Então, a partir daí começou a abrir mais campos, né? Eles deram mais possibilidades. Daí começou com a limpeza do sistema, né? Aí eles não tinham todo o sistema instalado, né? A potência máxima. A gente conseguiu também fazer ampliação para eles, né? Da energia solar do sistema ali, chegando em 112,5. Fez a atualização do projeto também via concessionária, né? Conforme tem que ser. E aí a gente começou a estudar mais a fundo a empresa. Daí foi que caiu a conta de energia na minha mão, né? Aí eu fui ver que eles tinham um problema com o fator de potência, né? Então a gente começou ano passado, se eu não me engano, em julho não, maio, a resolver o problema do fator de potência, até entender o que estava acontecendo, porque tinha muita coisa espalhada na empresa de capacitores para corrigir, né? E no fim eles estavam tendo multa de excesso, né? Então eles estavam tendo multa noturna tipo, tava muito capacitivo noturno, né? E isso foi uma luta para descobrir até eu ter a memória de massa na mão, né? Pedir para a RGE aqui. Daí que foi que a gente entendeu o que estava acontecendo. Então aí foi uma baita experiência, né? Mesmo com o analisador ali ficou bem assim nebuloso, até vinha a memória de massa, fazer as comparações, daí a gente conseguiu entender. E daí desde então tá dando certo. É a grande diferença do indutivo e capacitivo, né? Exato. Mas bom, daí dentro disso entrou alguns outros serviços de manutenções e daí o próprio dono da empresa me chamou para a gente fazer um levantamento de consumo, né, específico de cada máquina que ele tinha na empresa, né, para ele entender como é que estava o consumo e, né, reduzir custos e entender o que dava para fazer, né. Então a gente fez um levantamento e acho que tem 12 tipos de máquinas diferentes, a gente fez de cada um, né. Fez esse estudo também. Com o analisador de energia, Com o colocaram. analisador. Ficou em cada máquina e ficou uns 2 dias, né? Fazendo uma medição só de consumo, daí é mais tranquilo. Show.
porque é fábrica de calçado, então eles ganham por unidade, e cada unidade é centavos, né? Então, quanto mais eles reduzir o custo, melhor, né? Boa. É. E nesse caso ainda, daí a gente já prestou mais uma limpeza agora, há pouco tempo também, a gente continua trabalhando junto. Aconteceu ainda o acaso de dar problema no inversor, né? Dia 1º de janeiro desse ano, então a gente já prestou o serviço de garantia para eles, né? E foi bem tranquilo assim, a gente melhorou toda a instalação daí, porque estava bem desorganizado. E eles ganharam confiança com nós e agora qualquer problema que acontece, a gente está lá para ajudar, né? E eu acabo que todo mês recebo a conta de energia deles para verificar e dizer, tá tudo ok ou tem que arrumar alguma coisa, né? Isso é ganhar a confiança do cliente e se tornar o consultor de energia do cliente, da empresa. Então, é isso, gente. Vocês viram quantas coisas que o Yugos falou aqui? Desde, Basicamente, a gente trabalhou o ano inteiro para eles. imagino, que desde A dia, indicação do serviço foi começo de abril, a gente acho que agora vai esse mês que a gente não fez nada para eles. E depois disso foi todos os meses fazendo o serviço. pensa, um ano praticamente. Então, valorizem isso, de realmente passar um pente fino em cada consumidor que você atende, porque podem ter soluções que estão aí estampadas, mas que ninguém está vendo, e que o profissional que tem o mínimo de conhecimento de energia, ele vai identificar. Por mais que às vezes demore um pouquinho para investigar, né, Yugos? Mas uma hora Demora. você encontra, uma hora você encontra. Então, Às vezes dá um nó na cabeça. imagina, né? Imagina, porque falar aqui na teoria é muito simples, agora vai entrar lá no chão de fábrica, vai lá, né, resolver pegar um monte de fatura e pegar um monte de circuito separado ali, um monte, como você falou, de capacitor espalhado por ali. É. Então, imagino que não tenha sido simples. Mas o interessante, assim, tanto a gente pode falar de energia solar, quanto da consultoria em si, é tu ver o resultado no final lá, né? Que é a economia, isso é o mais legal, na minha opinião, assim, tu ver a satisfação do cliente, né? Que tá dando resultado, né? É, E faz é, sentido. e uma coisa que eu ia te perguntar agora, que você até já introduziu esse assunto, você tem pego instalações de mal feitas de energia solar, ou até aquelas chamadas usinas abandonadas que não receberam pós-venda, além dessa que você citou, ou case assim que você vê e fala, meu Deus, eu não acredito que isso saiu do papel, que isso está funcionando. Tem começado a chegar mais demanda, assim, principalmente mais pessoas físicas, né? Residências, mas a indústria, alguma coisa também, até mesmo sem monitoramento, sabe? Estou instalado há, sei lá, 5 anos e nunca tiveram monitoramento. Aí, sabe, um negócio que eu não consigo entender, mas tem chegado sim. Nesse caso aí dessa empresa que deu até garantia, o pessoal foi bem legal da garantia, porque estava fora dos parâmetros do manual, né? Então eles aceitaram ainda, porque eu creio que foi um problema interno mesmo no equipamento. Se não fosse, sei lá, eles não iam aceitar, alguma coisa assim do tipo. Mas, ao mesmo tempo, eles pediram para corrigir tudo que estava errado, né? Então, daí foi isso que a gente fez. E é isso, eu acho que tem que prestar bastante atenção até nesse caso para tentar ajudar o cliente, né? Se pegar algo abandonado e também nós, né, como empresa, não sofrer com o problema que foi criado anteriormente, né? Porque daqui a pouco tu vai assumir e vai estar tudo fora de padrão, vai dar um problema e daí vai cair nas tuas costas, né? Então não avisou o cliente que estava fora, né, do padrão. Boa, muito bom. Yugos, pessoal aqui que quer começar a trabalhar com consultoria de energia ou que já trabalha, está começando e quer ampliar, quer melhorar, quer cada dia mais ser um consultor 5 estrelas. O que você diria para essas pessoas que estão começando, que estão com certo receio
de cumprir todas essas etapas que a gente citou aqui. Com a tua sabedoria aí, manda uns conselhos para o pessoal. Olha, primeiro que eu acho que eu tenho que aprender muito ainda, né? Mas vamos lá, tenho uma certa experiência já em campo, né? E isso que eu acho que é um dos principais fatores, é botar o pé no campo também, né? Ficar só no projeto ou na análise ali no computador, tem que ir lá e botar a cara mesmo para entender. Pegar contas de energia e estudar, olhar elas, ver o que está acontecendo. Isso acho que é básico, assim, né? Tem muita coisa que dá para filtrar já de cara na conta de energia. O material da comunidade é muito bom, assim, relacionado a essa parte de consultoria. Tem muitas coisas que às vezes eu tive dúvida, fui buscar ali, né? Também. Às vezes na internet não vai ter muita coisa de relacionada a isso, mas no Prodist tem, né, falando em qualidade de energia, às vezes na documentação da própria concessionária também vai ter alguma coisa. E tem que entender também que o cliente em si ele não sabe nada, vai ser raro o cliente que vai entender a parte de energia, e quando tu for conversar com ele, ele vai te escutar um monte e tu vai montar um relatório de 70 folhas e ele vai falar, tá, mas quanto eu vou economizar com isso? Então ele vai focar bem nessa parte e é importante mostrar principalmente a viabilidade, né, do projeto e ser claro, né? Falar a realidade, que dá para fazer, e se não dá para fazer, tem que falar também, porque se falar que dá e depois não dá, vai cair nas tuas costas. Boa, muito bom. Muito bom. Ilgos, muito obrigada por toda a tua contribuição. Acho que foi muito rica, trouxe bastante insight legal, bastante conhecimento. Pessoal que nos acompanhar aqui, acho que vai absorver bastante. E vamos deixar também teus contatos aí, caso o pessoal queira entrar em contato com você. E obrigada por aceitar o convite e por confiar na comunidade Energias. Você está em casa, então seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço aí. Queria ter entrado antes na comunidade, porque muito conhecimento ali trocado, né? Tanto nos grupos ali, daí acaba vendo o pessoal falar, daí chama no privado, já conversa mais um pouco, né? E cada um entende um pouco de cada coisa, vai criando parcerias, né? Sabe indicar ou para quem chamar. Eu acho que é muito válido essa troca e tem que saber que já foi tempo de esconder informação e achar que, tipo assim, tu não pode passar porque vai perder o serviço, vai perder o cliente. Isso aí não existe mais no mundo de hoje. Quanto mais informação tiver, né, que seja certa, é melhor para todo mundo. O problema resolve antes e fica todo mundo feliz. Boa, e informação compartilhada é a melhor coisa que existe. Isso. Perfeito. Obrigada, Yus. E falando sobre os problemas que tu aprende e ensina também, né? É isso aí. Isso aí, boa. Experiências compartilhadas. Pessoal, para você que quer entrar na comunidade de energias, né? O Yugos falou aqui, a gente está de portas abertas para você que quer aprender soluções energéticas, ter acesso a materiais, ferramentas ali que vão te ajudar muito, tá? Super convidado. E obrigada novamente, Yugos. Obrigada a todos Eu vocês que agradeço. assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.